tendo a certeza que ao retornar aos seus lares, voltarão melhores quando aqui chegaram. Para isso, meus irmãos, devemos sempre ter em mente os bons pensamentos, acreditando que o Pai não pune nenhum de seus filhos. Nós somos livres para as nossas escolhas. Então, se escolhermos o bom caminho, com certeza seremos felizes e teremos a paz que tanto procuramos. E que assim seja. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre um tema que é muito importante. Tema esse que faz parte do nosso cotidiano e tema ao qual nós devemos dar a nossa atenção de uma maneira muito especial. Vamos conversar um pouquinho sobre como ajudar os nossos familiares quando nós nos damos conta de que eles passam por processos obsessivos. Essa nossa conversa vai ser baseada no livro Vivências do Amor em Família, de Divaldo Pereira Franco, que nos traz uma reflexão muito importante sobre essas circunstâncias nas quais os nossos familiares passam por situações difíceis, motivadas por processos obsessivos. Inicialmente, lembramos a todos que a obsessão é algo corriqueiro nas nossas vidas. Baseando-nos no que Kardec nos traz referente à obsessão é um processo no qual um espírito tenta impor a sua vontade ou tenta nos influenciar. E nós somos influenciáveis de uma maneira ininterrupta. Porque nós vivemos rodeados de espíritos. E esses espíritos irão nos influenciar, irão tentar impor as suas ideias, de acordo com a sintonia que nós desenvolvemos para com eles. Então, se eu estou num dia bom, que eu estou tranquilo, sereno, feliz, eu vou desenvolver uma sintonia com espíritos que estão da mesma forma. Que estão de bem com a vida, que estão felizes, que querem fazer o bem. Se eu estou bravo, nervoso, estressado, reclamando de tudo, necessariamente eu sintonizarei com espíritos que estão na mesma situação. É uma escolha que nós desenvolvemos. E esses espíritos, sentindo a nossa energia, sentindo a reciprocidade, se aproximam de nós e iniciam um processo de influenciação mental. É através do pensamento. Por isso é importante nós conhecermos a obsessão, a fim de que entendamos como ela ocorre e assim nós tenhamos meios de lutar contra ela, de nos precavermos. Sendo uma influência mental, é natural que aconteça uma certa dificuldade em entender que essa influência esteja acontecendo. Porque normalmente é um pensamento que se sobrepõe ao nosso pensamento. E por isso é importante que nós aprendamos a conhecer a nós mesmos, a fim de identificar o nosso modo de ser, em especial falando hoje em relação à família, nós que conhecemos tão bem os nossos familiares, que aprendamos a discernir o que está acontecendo com o fulano, o que está acontecendo com a ciclana, que está diferente agora. E muito mais do que nos estressarmos com a situação, do que revidarmos frente às dificuldades que a obsessão traz, nós precisamos ter a paciência e o discernimento para ajudar a pôr um fim nessa situação difícil. A primeira coisa que nós devemos aprender a fazer é aprender a nos importar com as pessoas. Esse é o segredo de tudo. Por isso que Jesus nos pediu há 2000 anos atrás, e é um pedido que a gente não cansa de repetir: fazei pelo próximo o que tu desejas a ti mesmo.
Pondo em prática isso, é natural que nós aprendamos a nos importar com as pessoas. E quando nós nos importamos com as pessoas, nós vamos notar o seu estado de espírito, o seu bom ou mau estar, o seu nervosismo ou a sua tranquilidade. Nós vamos notar o real estado da pessoa em determinados momentos. E passaremos a conhecê-las profundamente, notando as variáveis que podem acontecer no decorrer dos dias. E nos momentos em que nos damos conta de que o meu familiar está agindo diferente, precisamos ter a coragem, porque é necessário um pouquinho de coragem, para conversar com esse familiar com uma tranquilidade intraduzível. Normalmente uma tranquilidade muito maior do que aquela que a gente normalmente tem. Porque é um momento extremo, onde normalmente essas situações acontecem em momentos de crise. Por exemplo, assim, de uma hora para outra, do nada, o Jefferson fica bravo. Chega em casa tranquilo, aí do nada acontece uma coisa e resolve embravar de uma maneira que não tem explicação. Mas opa, o que aconteceu? Ele chegou em casa bem? Por que mudou de uma hora para outra? Se eu revidar na mesma moeda, aí acontece um fuzuê. E aí acontece tudo aquilo que os obsessores desejam. Criar o caos, a dificuldade. Mas se eu noto essa diferença, e ao invés de revidar, eu procuro ajudar, aí a gente muda de figura. E estamos fazendo o nosso papel de cristão e de pessoa de bem. Pondo em prática aquilo que Jesus nos ensinou, de fazer ao próximo o que eu quero para mim mesmo, e também demonstrando de maneira verdadeira todo o amor que eu sinto pelo meu familiar, porque eu me importo com ele e eu quero ajudar. E aqui nós abrimos um leque de possibilidades muito grandes, porque nem sempre a pessoa que passa por um processo obsessivo se dê conta que esteja passando por isso. E algo que é mais crítico ainda, nem sempre aquela pessoa que eu noto que passa por um processo obsessivo, ou que tenha as aparências de um processo obsessivo, acredite que possa ser vítima de uma influência espiritual. A obsessão não é uma exclusividade dos espíritas. A obsessão acontece para todo mundo. Porque todos nós, como nos ensina Kardec lá no livro dos médiuns, somos médiuns, em graus maiores ou menores. E, sendo médiuns, nós estamos sujeitos a essa influência dos espíritos. Então é algo que pode acontecer com todo mundo. E acontecendo com todo mundo, é natural que exista em todos os lugares onde a gente vá. E sobre a obsessão, digo para vocês sem vergonha nenhuma de trazer uma verdade. Nós vivemos uma pandemia obsessiva há séculos, em função das imperfeições que nós desenvolvemos no nosso dia a dia, em função dos erros que nós cometemos. Porque desde o momento dos primórdios da humanidade, quando nós nos demos conta de que eu poderia ter benefícios para mim se eu prejudicasse alguém, a partir daquele momento a gente começou a criar esses processos obsessivos. Porque quando eu faço bem para mim, mas eu prejudico alguém, eu estou cometendo um erro. E quando eu cometo um erro, quem se sente injustiçado vai se sentir no direito de cometer uma cobrança. Vai se sentir ferido, vai se sentir perseguido e terá, no seu ponto de vista, o direito de cobrar o erro que eu cometi para com ele. E desde este momento para frente, todos nós, em função dos erros cometidos no passado, quiçá nessa encarnação ou nas anteriores, nós podemos passar por essas situações. E com os nossos familiares, com os nossos entes queridos, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, a situação é a mesma. E entendedores que somos de que a obsessão é uma realidade, que ela está presente na vida de todos nós, mas que, mesmo sendo algo real, pode ser tratado, pode ser prevenido, eu preciso me tornar um agente de prevenção, ajudando as pessoas a compreenderem que passam por algo que está no seu poder lutar contra.
E aqui eu trago uma reflexão que o Divaldo traz na leitura, que serve de base para a nossa conversa. Divaldo relata, nesse texto, que muitas vezes, lá na Mansão do Caminho, ele é procurado por pessoas que querem fazer tratamentos espirituais para os seus familiares, para os seus amigos, que passam por processos obsessivos, mas sem que a pessoa esteja presente lá no centro espírita. E aí o Divaldo, com todo carinho, ele diz assim: mas tu queres tomar o remédio para o doente? Será que vai dar algum efeito positivo? É uma reflexão. De um lado, nós temos a vontade de ajudar. De outro lado, nós podemos ter uma oposição frente à proposta que nós temos de ajudar. Se eu tenho um familiar que eu noto que passa por processos obsessivos, desejo trazê-lo na casa espírita, mas ele não quer, de nada, ou de, vamos usar a palavra mais adequada, de muito pouco adianta eu vir aqui na casa espírita fazer um tratamento por ele. Mas jamais esqueçamos do poder da oração. Nós podemos orar pelas pessoas, podemos vir aqui no centro e colocar um nome nas irradiações, nós podemos lembrar da pessoa enquanto estamos aqui. Mas são medidas paliativas. Porque quem tem que tomar o remédio é o doente, e não o familiar do doente. É preciso que convençamos as pessoas que a melhor maneira de evitar um processo obsessivo, ou seja, de afastar a presença de um espírito que deseja me prejudicar, segundo Kardec, é atrair a presença dos bons espíritos. Ou seja, uma mudança de postura. Uma mudança na forma de pensar, na forma de agir, naquilo que eu falo, naquilo que eu assisto lá na minha casa, naquilo que me traz prazer. É preciso que reflitamos sobre os nossos modos de vida e de pensamento, de atitudes. E aqui eu faço um pedido caridoso para todos vocês, inclusive para mim. Porque nessa situação é muito fácil a gente apontar o dedo para as pessoas que a gente ama. E dizer: isso aí acontece, fulano, porque tu é assim e porque tu é assado. Acusar não ajuda em nada. Nós precisamos convencer as pessoas da importância da mudança. Porque não é escancarando os pontos fracos das pessoas que a gente ama que nós vamos ajudá-las. Mas devemos, por obrigação, por caridade e por amor, ajudá-las a entender os seus pontos fracos, dando o apoio para que elas aprendam a mudar. Tal qual os pais fazem para com os filhos. Quando nós temos as crianças pequenas lá em casa, a gente age com todo carinho, com todo amor, auxiliando-as a aprender a fazer coisas diferentes, coisas novas. Muitas vezes extremamente difíceis para as habilidades e capacidades infantis. Mas nós somos perseverantes e passo a passo a gente ajuda a fim de que elas aprendam novas lições, adquiram novos conhecimentos e se preparem para o mundo. O mesmo processo deve acontecer para com os nossos familiares, para aquelas pessoas que a gente ama. Devemos ajudá-los a aprender coisas novas, diferentes, para que se tornem pessoas diferentes. E entendendo que pode se transformar isso num processo educativo, lembrando que uma das classificações de educação pode entendê-la como um processo de adquirir novos hábitos, nós podemos ajudar as pessoas a mudar os seus hábitos de vida, para que assim se eduquem e passem a ser diferentes. Mas sempre com respeito, com tolerância, com carinho e com infinito amor. Porque, como diz Jesus, não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. E todos nós somos doentes da alma. Temos as nossas imperfeições, temos as nossas fraquezas, mas temos uns aos outros. Nós podemos nos unir, nós podemos nos apoiar,
Nós podemos nos ajudar e juntos vencer todas as dificuldades que a vida nos oferece como uma oportunidade de educação. Somos nós, amigos e amigas, protagonistas da história das nossas vidas. A nossa vida depende das nossas escolhas. Nós escrevemos o livro da nossa vida. E mais ninguém. Nós precisamos fazer as escolhas e somos responsáveis por elas. Mas as nossas escolhas não se limitam às nossas vidas. Se limitam a nos tornar úteis, ou se a gente quiser também nos tornar prejudiciais, às pessoas que convivem conosco. É uma questão de escolha nossa. Porém, as consequências daquilo que eu escolher sempre pesarão sobre os meus ombros. Existindo em nós, como nos explica o Livro dos Espíritos, escrita a lei de Deus, e ela está escrita na nossa consciência, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Temos esse discernimento, mas nem sempre temos a vontade de pô-lo em prática. Porque muitas vezes pensamos excessivamente nas minhas necessidades individuais. Traduzindo para o bom português, acabo sendo egoísta e esquecendo as pessoas que fazem parte da minha vida. E quando me torno egoísta em relação à relação familiar, à relação interpessoal, eu desperdiço a oportunidade de ser útil para as pessoas que eu tanto amo, ou que eu tanto digo que amo, mas que não estou fazendo o que eu poderia fazer em benefício deles. E sem querer assustar ninguém, mas lembrando de Emmanuel, que nos diz que se nós somos responsáveis pelo mal que a gente faz, nós também somos responsáveis pela consequência do bem que a gente deixa de fazer. Porque aquilo que a gente não faz também gera consequências. E normalmente um bem que não é feito tem uma consequência má. Nós somos responsáveis também. Por isso é preciso que reflitamos frente à vida. A vida é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. E ela é complexa justamente pela relação que nós temos com as pessoas. E é ali, nessa relação com as pessoas, que está a grande riqueza da vida. Porque é assim que a gente aprende, é assim que a gente se desenvolve, é assim que a gente evolui. É na família, é com as pessoas que convivem conosco que nós podemos nos tornar úteis, aprender a nos tornar úteis para sermos úteis para a coletividade. E as pessoas que vivem conosco, meus amigos e minhas amigas, têm as mesmas dificuldades que eu tenho. Passam por situações difíceis, têm os seus medos, os seus receios, as suas imperfeições, têm as suas dores, as suas angústias, da mesma forma que nós temos, quiçá de maneiras muito mais intensas, mas que nem sempre a gente se dá conta, porque estamos envolvidos nas nossas necessidades egoísticas. Estou fechado no meu mundinho e não enxergo o mundo que existe à minha volta. Por isso falamos no começo da nossa conversa que é preciso que aprendamos a nos importar uns com os outros, desenvolvendo o sentimento da caridade, da piedade, da compaixão, do respeito, da tolerância, da empatia, a fim de que aprendamos a nos colocar no lugar do outro e façamos pelo outro o que nós adoraríamos que os outros fizessem por nós. Porque quem já recebeu ajuda sabe o quão bom é ser ajudado. E sabendo o quão bom é ser ajudado, nós temos a obrigação de fazer pelo outro aquilo que eu sei que me faz bem. Mas para isso, nós precisamos nos dar conta da importância disso na nossa vida. E o convite da noite de hoje, irmãos e irmãs, é que nós venhamos refletir sobre a oportunidade que Deus nos concede de estarmos juntos, encarnados e desencarnados, vivendo nesta vida física que nos é concedida, essa oportunidade de intercâmbio entre o plano físico e o espiritual, lembrando que a nossa essência é espiritual.
Se nós tivermos que dividir assim, o que é o primeiro e o que é o secundário, o primeiro é a vida espiritual. O que nós vivemos aqui é uma consequência. O mundo causal, o mundo base, é o mundo espiritual. Lá é a realidade. Se nós fôssemos nos basear naquele filme, por exemplo, o Matrix, lá que existe aqueles mundos paralelos, né? É mais ou menos aquela mesma situação. Aquela vivência extrafísica é o principal. E a realidade que nós temos aqui, no plano físico, é uma causa da realidade verdadeira, da realidade principal, que é a vida espiritual. E sendo nós espíritos encarnados, é natural que nós tenhamos meios de intercâmbio com a nossa realidade. E esse intercâmbio acontece de maneira ininterrupta, muitas vezes sem controle. Porque a grande maioria das pessoas é médium e não sabe. E sendo médium, não sabendo que é médium, é natural que não saiba utilizar o dom que lhe é concedido. E assim, como consequência, a mediunidade se perturba. E uma mediunidade perturbada é como uma mangueira d'água esguichando água em alta pressão, ela começa a se bater para tudo que é lado e é água que ninguém segura mais. Perde o controle. E o nosso papel é aprender a controlar esse dom que Deus nos dá para que o utilizemos de maneira racional, inteligente e produtiva para todos nós. Nós temos na Casa Espírita, meus amigos e minhas amigas, os nossos grupos de estudo, onde a gente conhece a doutrina espírita, onde a gente conhece a mediunidade e aprende como funcionam esses mecanismos de contato com o mundo espiritual. E essa realidade da obsessão é algo que nós precisamos dar uma importância muito grande, porque ela faz parte da nossa vida. E eu vou trazer para vocês aqui uma série de sintomas que nós podemos começar a prestar atenção, que são um indício de que pode estar acontecendo um processo obsessivo. Mas antes de trazer esses sintomas, eu preciso falar uma outra coisa que é muito importante. Porque a gente sempre gosta de se fazer de vítima, né? Eu, pelo menos, adoro. E é muito fácil eu jogar a culpa no outro e me eximir das minhas responsabilidades. Aí eu tenho a minha filha aqui na frente, eu briguei com ela hoje. Daí eu digo para ela: filha, eu briguei contigo porque eu estava obsedado. Tinha um espírito me influenciando. É fácil eu dizer isso para ela. Eu estou me eximindo da culpa, do erro que eu cometi para com ela. Mas será que tem espírito ali ou é má influência minha? Eu que tenho más tendências, eu que não me controlo, eu que me excedi. Nós precisamos refletir sobre isso. Porque nem tudo que gera a nossa falta de controle é consequência espiritual. Muitas vezes é consequência das nossas más tendências. Voltando, depois dessa advertência, que a gente precisa lembrar sempre, para aqueles sintomas que nós podemos prestar atenção e que podem ser indício de um processo obsessivo, lembrando que a obsessão sempre começa com uma influência mental, então a gente tem aqueles pensamentos repetitivos na nossa mente. Quando uma ideia martela demais no nosso pensamento, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, por exemplo, estou lá no meu trabalho, bem tranquilo, e aí vem um pensamento: ó, o teu colega do lado está te olhando aí. Ele vai aprontar para ti. Ó, está te olhando de novo. Vai lá e pega ele pelo pescoço. Vai lá e briga com ele. Vai lá e manda ele sair daí. E aquele pensamento o dia inteiro, me importunando para que eu vá brigar com meu colega do lado. Do nada. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou tendo esse tipo de pensamento? Outra situação que nós podemos analisar e prestar bastante atenção são as mudanças repentinas de humor. Como nós falamos antes aqui. Estamos bem, daí do nada a gente perde o controle emocional. Fica bravo, fica estressado. O que me leva a mudar de temperamento de uma hora para outra sem explicação alguma? Pode ser um processo obsessivo.
Da mesma maneira, até abrindo um outro parênteses aqui, gente, nós estamos falando dessa conexão que a mediunidade permite para com os espíritos, nós estamos tratando da situação negativa. Mas da mesma forma, os benfeitores espirituais interagem na nossa vida, nos ajudando. E pegando aquela situação do pensamento repetitivo, o nosso espírito protetor, ou o nosso anjo de guarda, como a gente quiser chamá-lo, ele vai agir para conosco da mesma forma. Porém, o nosso espírito protetor só vai falar uma vez. Por exemplo, estou eu lá atravessando a rua, intertido no celular, e aí vou atravessar a rua e eu não vejo que está vindo um carro. E o meu espírito protetor diz no meu ouvidinho, para! E eu paro. Aí quando eu olho para o lado, vem vindo o carro e eu penso assim, bah, se eu não paro eu vou ser atropelado. Que sorte! Sorte? Ou é a ação do meu espírito protetor? Só que pode ter um espírito mal intencionado e que me diz assim, olha no celular aqui uma coisinha embaixo diferente, e eu não presto atenção no celular e vou lá no meio da rua e sou atropelado. Pode acontecer também. Dependendo da sintonia que nós desenvolvemos. Voltando aos sintomas. Nós já falamos dos pensamentos repetitivos, nós falamos da mudança repentina de humor. Um outro sintoma que para mim é o mais grave deles é a impossibilidade de conseguir fazer orações. Quando a gente chega nesse ponto de tentar fazer uma oração e não conseguir, a coisa está complicada, gente. E acontece. Eu sento lá no meu lugarzinho especial, agora eu vou fazer uma oração. E começo, meu Deus, me ajuda, eu tenho que fazer o trabalho amanhã, meu chefe está me perseguindo, e eu tenho que depois ir no mercado, e a oração eu esqueci, eu comecei a trazer meus problemas do dia a dia. Daí eu lembro, não consegui fazer a oração, vamos de novo. Meu Deus, me ajuda. A minha filha tem que fazer o tema, tem que ajudar ela lá. E assim vai. E o pensamento foge daquele foco de fazer a oração. O nosso pensamento não centra em nada que possa ser uma forma de eu me conectar com uma energia superior que permita que eu quebre o elo que me liga ao obsessor. E isso acontece mais corriqueiramente do que a gente imagina. A grande maioria de nós nem lembra de fazer oração. Então por isso nem se dá conta de que não consegue. É induzido a não lembrar. E a gente passa por momentos difíceis, perde o controle. E por isso é importante que nós, na nossa família, estejamos atentos às pessoas que vivem conosco, para que possamos ajudá-las. Quando reparamos que elas passam por situações difíceis, que nós notamos no seu semblante algo diferente, notamos comportamentos divergentes daquela pessoa que a gente conhece há tanto tempo, atuemos em benefício deles. Mas com carinho, com respeito, com tolerância, com amor. Com o intuito de ajudar, não de condenar. Oferecendo a mão, não apontando o dedo. Para que nós sejamos verdadeiramente úteis. E ajudemos as pessoas que a gente tanto ama. Lembremos que isso pode acontecer conosco, com qualquer pessoa. E o processo obsessivo tem essa característica de que nós não percebamos a situação difícil que passamos, mas as pessoas à nossa volta podem notar. A grande maioria de nós percebe as mudanças, mas não se dá conta de que pode ser uma influência obsessiva. E aí a gente briga no mesmo teor. A gente entra na mesma sintonia. E aí vira uma guerra dentro de casa. E é esse o objetivo dos espíritos obsessores. Gerar dificuldades no seio das famílias. Lembrando que esses espíritos que podem estar à nossa volta sempre têm uma ligação para conosco. Normalmente são cobradores do passado, que nos encontram pelos caminhos da vida e que resolvem fazer as suas cobranças.
De outro lado, nós lembramos sempre que existe a bondade divina, a justiça divina, que permite que as coisas aconteçam de acordo com as nossas possibilidades. Mas não como uma forma de punição, e sim como uma medida educativa. Porém, o que deve ficar gravado na nossa mente e no nosso coração é que o melhor, não é nem o melhor, é o mais eficiente remédio para os processos obsessivos é a nossa transformação íntima. Eu preciso mostrar para os espíritos que eu não sou mais aquele cara de 2 encarnações atrás. Eu não sou mais aquela criatura que o prejudicou. Eu sou diferente. Eu não erro mais daquela forma. Cometo os meus erros? Sim, cometo. Mas hoje eu faço diferente. Eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, eu não calunio ninguém. Eu tento ser diferente e o espírito vê aquilo e pensa, puxa vida, não é mais aquele cara que me prejudicou. Não tenho mais motivo para cobrar. E assim, a gente quebra vínculos negativos de muito e muito tempo. Mas é preciso esforço de nossa parte. Precisamos lutar contra as nossas más tendências, precisamos nos esforçar por ter um controle emocional que é imprescindível, a nossa paz interior. Que nós, depois de adquirir essa paz interior, nós poderemos levar essa paz às pessoas que vivem conosco. Porque quando a gente está perturbado intimamente, a gente torna a vida das pessoas que vivem conosco um furacão. Nem sempre nos damos conta disso. Mas nós levamos aos outros aquilo que nós carregamos no nosso coração, no nosso íntimo. E nós precisamos aprender a trabalhar as nossas necessidades íntimas, procurando corrigir aquilo que nós notamos que não está certo. E essa é uma responsabilidade nossa, de mais ninguém. Cada um de nós é senhor das suas escolhas. E nós precisamos refletir sobre aquilo que a gente escolhe para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o nosso presente, para o nosso futuro. Tudo que eu faço hoje gera consequências para o amanhã. Da mesma forma que hoje eu vivo as consequências do que eu fiz ontem. E assim eternamente. Plantemos boas sementes para que as colheitas do futuro sejam de amor e de paz. Lembremos que nós temos à nossa volta tudo aquilo que a gente precisa para a nossa felicidade. Mas precisamos fazer a nossa parte, colaborando para que as engrenagens da vida trabalhem de maneira harmônica. Lembrando que o que eu quero para o futuro, eu preciso fazer desde já. E não só para mim, para todos à minha volta. Porque nós estamos muito mais unidos do que nós podemos imaginar. Nós dependemos uns dos outros. E é através da união, para com todos que vivem e convivem conosco, que nós tornaremos a nossa vida cada dia melhor. Mas para isso, todos precisamos colaborar. Mas de começo, lembramos a fazer pelo próximo o que nós queremos para nós mesmos. E não impor ao próximo que faça aquilo que eu imagino que ele queira que eu imagino que ele deve fazer. Eu faço a minha parte e dou o exemplo aos outros. E o exemplo contagia. Lembremos sempre disso, meus amigos e minhas amigas. Agradeço a atenção de todos, agradeço também a paciência e agradeço infinitamente a equipe espiritual que nos apoia, que nos traz o auxílio, as bênçãos que nós viemos aqui em busca. Nesse momento eu convido então os nossos amigos, trabalhadores da casa, que se postem aqui junto conosco, para que façamos o nosso passe coletivo. E eu convido a todos que mantenhamos o nosso pensamento elevado. Aqueles de nós que nos sentirmos à vontade, podemos cerrar os nossos olhos, mentalizando o nosso Mestre Jesus, com seus braços abertos, um lindo sorriso no rosto, a nos acolher. E cada um de nós intimamente conversemos com Ele assim dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos em Teu nome nesse instante. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que fazes por cada um de nós há tantos milênios. Obrigado, Senhor,
pelos teus exemplos, pelos teus ensinamentos, por todo o carinho, pelo amor que direciona a cada um de nós. Te rogamos, Jesus, que nos envolva com as tuas bênçãos, dando-nos força para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia, dando-nos discernimento para que façamos as boas escolhas, a fim de que jamais nos arrependamos daquilo que fizermos. Ajuda-nos, Senhor, a pôr em prática os teus ensinamentos, os teus exemplos, para que nos tornemos verdadeiros cristãos, verdadeiras pessoas de bem, levando luz e paz por onde quer que passemos. Rogamos que o teu auxílio possa ser estendido aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, que as bênçãos, a paz e o amor de Deus estejam lá presentes, assim como também nos nossos ambientes de trabalho, de estudo, para que possamos viver e conviver em harmonia com todos. Pedimos também por todas as pessoas que lembramos neste momento, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, que as bênçãos de Deus estejam com todos, onde quer que estejam. E por fim nós pedimos pelas águas que nós portamos, rogando à equipe espiritual da casa que possam impregná-las com as suas energias benfazejas, trazendo da natureza, da farmácia divina, as essências necessárias a que essa água se torne medicação, trazendo-nos o auxílio que tanto precisamos para a nossa saúde, para o nosso bem-estar físico e espiritual. E assim sendo, agradecidos e felizes, Jesus, nós rogamos que a tua paz e o teu amor nos amparem e protejam hoje e sempre. Que assim seja. Mais uma vez, obrigado, gente. Uma ótima semana.